Olá pessoal, meu nome é Natália, sou advogada do escritório 12 Toledo Advogados e eu quero conversar com vocês sobre LGPD. Bom pessoal, vamos falar então sobre os mitos que cercam um pouco o tema da Lei Geral de Proteção de Dados. O primeiro deles é que normalmente vocês já devem ter ouvido falar que quem descumprir LGPD, a empresa que descumprir LGPD, vai ter que pagar uma multa de 50 milhões de reais. Bom, essa afirmação não é tão correta assim. De fato, a LGPD ela prevê uma multa, a aplicação de uma penalidade pecuniária cujo teto é de 50 milhões de reais. Mas, na verdade, essa multa ela será calculada de acordo com o faturamento da empresa. É uma multa de 2% do faturamento da empresa que está cometendo a infração. 50 milhões de reais é o teto, ou seja, é o limite máximo que essa multa de 2% pode chegar. Se a gente for fazer a conta, para uma empresa no Brasil pagar a multa de 50 milhões de reais, ela precisa ter um faturamento bilionário, que não é a realidade de 99% das empresas que estão aqui no Brasil. Então, quem afirma que a multa pelo descumprimento da LGPD é de 50 milhões de reais, não é uma afirmação tão correta assim. O segundo mito relacionado ao tema da LGPD diz respeito justamente também às penalidades que serão aplicadas a partir de agosto de 2021. Muito foco se dá justamente à penalidade pecuniária, a multa de 2% do faturamento, que pode chegar a 50 milhões de reais, a depender do faturamento da empresa. Mas, na verdade, há várias outras penalidades que vão poder ser aplicadas. E o foco da Autoridade Nacional de Proteção de Dados não vai ser de fiscalizar e punir as empresas. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados já divulgou a lista aí de diretrizes para os próximos anos e uma das coisas que é destacado pela autoridade é que a intenção de fato criar uma cultura de proteção de dados, de privacidade na sociedade, para que todo mundo conheça de fato as regras e o que precisa fazer para melhorar. Então, nós já temos aí um indício que a postura, pelo menos por parte da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, será no sentido primeiro educativo, para depois passar para a fase de sanções e penalidades. Então, não é que em agosto de repente uma empresa vai acordar e vai ter um fiscal na porta e vai aplicar uma multa de 50 milhões de reais. Não é assim que tende a ocorrer. De fato, primeiro eu preciso passar a mensagem, aquilo que precisa fazer, algo educativo. E mesmo se for o caso de identificar uma infração e aplicar uma penalidade, a LGPD ela prevê várias outras penalidades e não só a multa, como por exemplo uma advertência. E tudo isso então vai depender do tipo de infração, do tipo de dado envolvido, do volume e da gravidade de fato do que está acontecendo. Então é um mito essa afirmação de que a partir de agosto todas as empresas elas vão ser multadas e multadas em 50 milhões de reais. Bom, pessoal, e o terceiro mito de hoje é o mito de que para tratar dados pessoais a partir da vigência da LGPD é necessário sempre a autorização do titular de dados, é necessário sempre a autorização da pessoa. Gente, isso é um mito. O que acontece? Para cada finalidade, para cada motivo pelo qual as empresas tratam dados, é necessário encontrar uma justificativa, uma base legal. Uma dessas bases legais é o consentimento, é a autorização do titular dos dados, ou seja, a empresa ela só pode tratar aquele dado se ela tiver de fato a autorização daquela pessoa. Mas existem outras 9 bases legais que autorizam esse tratamento de dados independentemente do consentimento. Então, por exemplo, a empresa ela pode tratar o dado se ela precisa cumprir uma lei, uma obrigação regulatória. Ela pode tratar um dado se ela precisa desse contrato para executar, desse dado para executar um contrato. Ela pode tratar o dado se ela precisa se defender em um processo judicial, um processo administrativo. Ela pode tratar esse dado se ela precisa tutelar a saúde. Pode tratar esse dado se ela tem um interesse legítimo por trás. Ou seja, essa afirmação de que é necessário obter o consentimento de todos para que seja possível, a partir da vigência da LGPD, tratar dados pessoais é um mito e não está correto. É preciso que a empresa ela reflita sobre as suas atividades de tratamento de dados para identificar qual é a base legal apropriada. Se for identificado que aquele dado só pode ser tratado se tiver o consentimento, daí sim é necessário obter o consentimento de acordo com a lei.
Se esse consentimento não é obtido e a base legal para esse tratamento é o consentimento, aí sim poderemos estar em desconformidade com a LGPD. Bom, pessoal, era sobre esses 3 mitos que eu queria conversar com vocês hoje relacionados à LGPD. A LGPD ela ainda está dando o que falar e vai continuar a dar o que falar, mas tomem cuidado com as informações a que vocês têm acesso, porque muitas delas não são tão verdadeiras assim, são alguns mitos que permeiam essa área. Acompanhe os nossos vídeos, acompanhe nossos posts para ficar por dentro do assunto. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, pode enviar para a gente via direct, que a gente pode fazer um vídeo respondendo especialmente a sua dúvida, a sua sugestão. Até a próxima!